Olá, você está ouvindo o Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Fala galera, beleza? Estou aqui no Savageando novamente com o grande Daniel e hoje a gente vai falar sobre o Interface Zero, né? A gente vai falar sobre o Interface Zero 2 e 3 e aí Daniel vai mandar ver. Daniel, fala pra gente aí, qual foi a última aventura que você jogou, cara? Opa! A última aventura que eu joguei, estamos jogando os Deadlands. Meu grande amigo Arthur está narrando pra gente. E a última aventura foi bastante divertida. Aí a gente foi pro. É o mundo espiritual, né? Da caçada, que eu acho que chama, né? E rolamos vários erros críticos em teste de medo. Todo mundo quase morreu. Caramba, pode E crer. você aí, Rômulo, qual foi a última vez que você viu um erro crítico? Caramba, um erro crítico. O erro crítico foi justamente numa aventura que eu tava narrando de Interface Zero, onde os personagens estavam na Nova São Paulo. E uma delas, que é uma androide, estava tentando convencer uma dona de um boteco lá a conseguir informações e ela falhou. E aí começou uma discussão tremenda lá na coisa. E aí eu tive que dar uma improvisada boa pra sair do negócio. Mas foi interessante. Massa, massa. Interface Zero, ele é um cenário bastante rico, né? Pô, é bastante, tem muita coisa, né, Daniel? E já que a gente já tá falando direto sobre o sistema, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Né, nós já conversamos anteriormente, a gente sabe que você também é um fã de Interface Zero. Mas me diz aí, Daniel, o que te faz curtir o gênero cyberpunk dentro do Savage Worlds? Lembrando que o Interface Zero é apenas, acho que, a alternativa mais rica que a gente tem, né? Existem alguns mini suplementos aí como o próprio compêndio de ficção científica e a gente também tem os Sprawl Runners, que são também alternativas, né? Mas de forma geral, por que você curte assim o cyberpunk no Savage Worlds, mano? Ou o cyberpunk de forma geral como um gênero literário? Cara, eu já gostava muito do Cyberpunk antes de conhecer o Savage Worlds. Eu gosto bastante de filmes, gosto de livros, e eu sou uma pessoa assim muito ligada em ficção científica. E o Cyberpunk, ele é uma das ficções científicas que eu mais gosto. Eu acho que por ela ser futuro próximo, em vez de futuro muito longo, né? E aí eu defino futuro próximo como você consegue reconhecer muito daquele mundo, porque ele não é muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Mas ele tem elementos diferentes aí, né? Que estendem ele para algo futurista, né? Uma outra ficção científica que eu gosto muito é aquela retrofuturista, né? Que tem aquela tecnologia dos anos 80, é tudo a cabo, né? As coisas são gigantescas, assim, os computadores são gigantescos. Robôs no formato de Jetsons. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu já procurava sistemas de RPG para jogar Cyberpunk antes. Eu jogava no D20 Modern, que é um D20 3.5, imagina aí. É o jogo, D20 3.5, só que é um skin assim para futurista. E é isso. É basicamente isso. Não tinha muito assim muito suporte. Era um livro básico, parecido com o do Savage Worlds, falando de coisas modernas, assim, de D20. E aí um livro a mais que era um suplemento de futuro, chamava Futuro, basicamente. E eu usava isso aí. E aí eu conheci o Interface Zero e achei ótimo e foi o primeiro cenário que eu li de Savage Worlds. Que massa, cara. Que bacana. E eu te falo que o cyberpunk, de forma geral, ele me causa um certo fascínio e estranheza ao mesmo tempo. Porque se formos olhar de uma forma mais fria a coisa, é meio triste se o nosso futuro realmente ele for um futuro cyberpunk. Então é muito fascinante a tecnologia e essa coisa distópica do mundo se colapsando inevitavelmente e a tecnologia ganhando proporções incríveis enquanto a humanidade moralmente vai se destruindo. E isso como uma temática
literária e de entretenimento é interessantíssimo, mas é muito triste e assustador imaginar de que, como você comentou, parece ser um futuro próximo. Eu não sei se você teve essa impressão lendo o livro, a gente lê coisas na lore da história que são coisas que estão acontecendo, cara, sabe? A gente tem como exemplo, por exemplo, o Brasil, no Interface Zero, é uma nação teocrática, sabe? Comandada por 12 apóstolos. E aí, pô, e aí você começa a observar a concretude do mundo agora e você percebe que essas coisas não estão tão longe assim, sabe? Então, eu crio esse certo fascínio e certa estranheza com o estilo, sabe? E é isso que eu acho bacana, de perceber que estamos num pró-cyberpunk, digamos assim. Nossa, com certeza, com certeza. E aí, para puxar aqui a própria introdução do autor, eu acho que o autor já vai nessa direção de pensar um cyberpunk com elementos que a gente tem hoje em dia. É verdade, e acho que isso é um ponto legal que você de comentar, porque o Interface Zero ele traz para mim para mim, claro, e talvez não seja de forma geral para outros cenários cyberpunks de outros sistemas, mas a ideia de um cyberpunk baseado numa contemporaneidade, diferente, por exemplo, do famoso jogo de fato cyberpunk, que observava esse futuro a partir de um viés dos anos 80. Então a gente tinha muito cabo, né, conexões e coisas relacionadas a isso. E de certa forma um cyberpunk datado, se a gente pudesse chamar dessa forma. E acho que o Interface Zero ele traz um cyberpunk extremamente moderno comparado desse momento pra frente, sabe? Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que dá pra gente puxar aqui até um pouco do que o próprio autor fala sobre isso, né? E aqui na definição do autor do que é o cyberpunk aqui, ele começa falando que o cyberpunk é liberdade versus controle. Liberdade versus controle. Interessante isso, né? E atrelado, né? Isso ao a gente ser controlado não só pelas corporações, que as pessoas lembram, né? Bastante das corporações, mas a nossa dependência das tecnologias que criamos para facilitar nossas vidas, mas que depois acabam virando jaulas, por uma certa forma, né? Elas restringem o nosso próprio comportamento, nossa própria vida, né? Tem bastante sobre isso no tema, eu acredito. Massa, de fato. A gente pega, por exemplo, a questão do celular, né, Daniel? O mundo hoje, ele se baseia, as atividades tradicionais, sociais se baseiam com o pressuposto que você tem um celular. Então, se você não existe, se não tem um celular, você experiencia nossa sociedade agora com menos intensidade do que outra pessoa, do que ela pode proporcionar atualmente, isso é de fato, né? Eu acho um ponto muito interessante aqui, que é cyberpunk é sobre drogas que fazem as pessoas ficarem doidas e comerem gente. Não sei se você, acho que você aí tá muito por dentro disso. O tempo todo cria-se drogas novas no mundo. Por quê? Porque drogas novas que estão fora do índice de substâncias proibidas de cada país. Então, se eu crio uma droga nova, ela não é proibida. Depois de um tempo, os países e os seus comitês que sancionam e regulam essas substâncias proíbem essas substâncias e outras são criadas novamente. E muitas dessas substâncias cada vez mais danosas para passar por baixo do tapete das leis, né? Sim, sim. E dizer comendo gente, a gente pode pensar assim, ah, fantástico, né? Uma coisa mais canibal, mas de uma forma figurada, faz sim uma pessoa se alimentar da outra, né? Da força vital da outra, da economia da outra, do bem-estar da outra, né? Da paciência da outra. Ela não atinge somente uma pessoa, mas ela faz uma pessoa mudar o comportamento de uma forma que atinge todos ao seu redor, né? Vira uma epidemia, como já virou aí, tem em vários lugares epidemias de drogas. E não é apenas figurado, né? A gente teve um caso, acho que uns 5 anos, nos Estados Unidos, de um morador de rua que ele comeu o rosto de um cara com efeito de uma substância que, se eu não me engano, era o K9, né? Mas outra parte que eu acho interessante. Foi chocante a parada. Outra coisa interessantíssima que eu acho que fala muito sobre Cyberpunk é briga de rua. Eu te confesso, ô Daniel, quando eu vi esse filme na propaganda na televisão,
eu falava assim, qual é, mano? Filme de lutinha? Por favor, né? Eu não tô mais nessa. Cara, depois de anos depois, eu fui assistir o filme e vi que fantástico aquela obra é, né, cara? E, de fato, aquilo é muito cyberpunk, cara. É muito cyberpunk, é muito cyberpunk. Tem um ponto aqui que ele é mais tranquilo, mas eu acho que ele fala bastante sobre a sociedade, né? Que o autor diz aqui que cyberpunk são famílias, né, mexendo no celular na mesa de jantar ao invés de falar com os outros. Isso é tão cyberpunk, na minha opinião, que a gente já normalizou. Que é importante falar isso, né? Do jogo de Cyberpunk. Quando a gente faz o personagem e joga num cenário de Cyberpunk, a gente tem que lembrar que o personagem já normalizou aquelas coisas que estão acontecendo ao redor do personagem, né? Por exemplo, a gente vai falar aí do Interface Zero, né? Aí, por que que o meu personagem tem um implante na cabeça para ver essa realidade aumentada? Porque todo mundo tem. E é isso. E não se questiona, as coisas são assim, sabe? Exatamente. E esse celular na mão de todo mundo e a pessoa não consegue ir num lugar sem o celular é a mesma coisa. Já estamos vivendo nisso, que é o que você acabou de falar aí, né? Você interage com a sociedade de uma forma diferente por não ter o celular. Pô, substitua o celular por esse implante cerebral é a mesma coisa. Bem-vindo ao Cyberpunk do 2025, não é mesmo? Na sua opinião, me fala pra gente, assim, dentro de uma mecânica, de uma aventura, né, de uma história. Eu venho sempre dessas terminologias de Vampiro à Máscara, porque foi o primeiro RPG que eu tive um contato mais brusco, assim. Mas me fala aí, dentro de uma história cyberpunk, que elementos você acha que eles são bastante divergentes e diferentes dos elementos que normalmente a gente usa dentro de uma narração de uma fantasia medieval, de uma história no estilo Oeste Estranho? Que elementos você acha que os personagens e o narrador proporcionam um para o outro que seja diferente desses elementos? Elementos que eu digo narrativos e não relacionados à tecnologia em si e tal. Olha, eu acho que uma das coisas que me vem à mente, assim, pensando no elementos da narrativa, é que bastante jogo de RPG tem aquela ideia da jornada do herói, né? Que você começa fraco, você vai passar aí por desafios grandes, vai transformar seu personagem vai ganhar aí, entre aspas, né? Não ganhar o jogo, porque ninguém ganha o jogo, mas se tornar algo maior e vencer esses desafios. E o Cyberpunk, ele traz uma noção de que você é pequeno, né? E que lutar contra as coisas que estão ao seu redor é uma necessidade. Então, se você deixar de fazer isso, você provavelmente vai ser engolido por todos esses elementos ao seu redor, mas não se tem esperança que você vai vencer, entre aspas. E o futuro ele pode ser inglório. Eu acho que isso também é um ponto muito interessante. A glória, ela muitas vezes é mortal pro indivíduo, pro personagem de Cyberpunk, né? Tanto que a gente tem mais consolidado que nunca a complicação do próprio Savage Worlds, que é heróico, que dentro de um cenário de Interface Zero pode significar a morte do personagem, porque, por exemplo, outro elemento que vincula com isso, que eu acho muito interessante, é o elemento da traição. É uma coisa que eu exploro muito dentro das minhas aventuras, quer dizer, das poucas que eu narrei, mas que eu tenho muita pretensão de estendê-las, é o elemento da traição. É a ideia do personagem necessitar fazer vínculos para poder sobreviver e, ao mesmo tempo, tá temeroso constantemente se aquele indivíduo não vai traí-lo de alguma forma. Isso é um elemento que eu acho que dá um sabor de maldade pro cenário muito interessante, sabe? Diferente normalmente de um cenário de fantasia em que, claro, o elemento da traição ele pode acontecer normalmente, mas ele geralmente é muito, ele costuma ser mais sutil e não tão presente, né? E aí eu acho esse elemento de pedir uma ajuda e você poder ser sacaneado por ela interessantíssimo. Isso faz com que os personagens se tornem paranoicos constantemente, né? E aí, será que essa droga que eu peguei para melhorar aqui, ela pode, na verdade, ter outra parada dentro, né? Será que esse implante aqui de sarjeta que eu peguei, ele pode ser, na verdade, um item cibernético que foi colocado para me monitorar, por exemplo? Eu acho interessantíssimo brincar com essa paranoia e essa desconfiança constante dos jogadores. Sim, é verdade. Agora eu vou dizer pra você,
eu não tive. Eu não tenho muitas boas experiências com traição e eu tento evitar nas minhas aventuras. Eu concordo com você que é muito, muito interessante e eu gostei dos seus exemplos, porque os seus exemplos não foram ligados a um NPC, não foram ligados a uma pessoa. Porque talvez sejam os jogadores que eu tenho no meu grupo, né? Mas se aparece um personagem que acaba sendo um traidor, eles acabam já achando que todos os personagens serão. Isso é uma ideia interessante, só que jogador de RPG não é personagem de livro, né? Personagem de livro vai começar uma relação, vai ouvir aquela pessoa, né? Vai seguir aquela história daquela pessoa, tal, vai sofrer uma traição e a gente tá lendo, a gente fala um revés, a gente, nossa, né? Ou a gente já percebeu antes, né? A gente tava lendo, já percebeu. O jogador de RPG vai se proteger de tudo quanto é jeito, né? E aí, e aí eu tenho dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar essa parte da tradição, assim. Quando ela vem, eu gosto de atrelar ela a, tipo, outros elementos, talvez. Um revés, que nem você falou, né? Um equipamento que tinha alguma coisa dentro e você não sabia. Talvez uma missão que você estava fazendo, ela achando que era uma coisa, depois que você descobre que é outra. Mas talvez não uma pessoa que estava ajudando os personagens, criando um laço, e aí você ferra os personagens usando aquele NPC. Talvez eu não usaria nesse sentido, assim. Massa. Daniel, queria passar para a gente falar sobre outras questões agora. Na introdução do livro do jogador, do Interface Zero, ele dá ambientações, estilos de jogos que é possível jogar com Interface Zero, né? É, mas eu acho importante uma coisa, acho que a gente ainda não falou o que raios é o Interface Zero, né? O que raios é essa interface zero que leva o nome do jogo, né? Imagina que se o jogo tem um nome, esse nome, isso deve ter uma importância tremenda para o que é o cenário, né? E acho legal a gente lembrar sobre isso, né? O livro descreve que a interface zero seria que existiu épocas tecnológicas na qual a interface de conexão com a Global Datanet, né, a chamada internet de 2025, ela tinha interfaces de conexão. Então eu tinha, por exemplo, uma interface, por exemplo, 2, que seria conectar a Global Datanet pelo um computador, a interface 1, que seria o nosso celular, que está bem mais próximo da gente, e agora a interface 0, não existe mais objetos, não existe interface de conexão. Agora a gente acessa a Global Datanet por um implante de um aparelho chamado TAP, que é Tendril Access Processor, né? E ele é localizado na base do crânio e ele emite os sinais dentro do seu sistema nervoso vindos da internet, vindos da Global Datanet. E você acessa essas informações direto no seu cérebro, no seu sistema nervoso. E essas informações, muitas vezes, elas aparecem dentro da sua própria retina. Existe um termo específico para essa observação dessas imagens nos olhos, eu me fugiu agora o nome, mas já é utilizado, por exemplo, em capacetes de aviação, né? Onde o cara observa as imagens no próprio vidro do capacete. Alterando isso para o nosso corpo, a gente observaria as imagens nos próprios olhos, né? Então é uma coisa muito doida. Aí você fala assim, caramba, que viagem, não é? A gente observa aí constantemente pipocando na internet notícias que o Elon Musk está desenvolvendo uma interface zero de conexão com a internet, né? Que coisa doida, né, cara? É quando a realidade ela só está alguns centímetros atrás da ficção, né? Ah, sim, e a ficção também está alguns centímetros aí à frente da realidade, né? E não é só agora, mas de forma clássica também, né? Quando as pessoas vêm e falam assim, tal ator preveu o telefone. Fala assim, não, ele não preveu o telefone. Ele estava vivendo em um momento em que já estavam se falando sobre essas ideias e o autor incorpora aqueles elementos numa história e acaba que aquela tecnologia vai aparecer em algum momento, né? É muito bem colocado isso, isso não surge do nada.
o autor da obra que a gente está falando, ele está recebendo influência sobre o mundo que ele está inserido, não é mesmo? Então, nada mais óbvio de que ele só expanda isso. E aí, continuando, Daniel, sobre essa conexão com a internet, com a Global Datanet, está espalhado micro nanos robôs que funcionam como modems de internet pela atmosfera da Terra. Então, esteja onde você estiver, existem conexão com a Global Datanet. Claro, alguns locais vão ter menos conexão, outros vão ter conexões melhores, mas a ideia é de que graças a esses micromodems espalhados na atmosfera, vai existir conexão com a Global Datanet em todos os instantes. E aí, por geolocalização, também o jogo cria um termo específico para isso, essas informações são passadas e configuradas de acordo com o local onde você está. Então, de repente, você entra dentro de uma lanchonete, por geolocalização, aquelas já é enviado pelo satélite naquela posição onde você está, um holograma de uma mulher perguntando qual a refeição que você quer. De fato, aquela mulher não existe ali, e qualquer indivíduo que estivesse desplugado desse TEP não veria nada ali. Porém, a realidade agora é completamente diferente, né? Você experiencia a realidade sobre uma capa de realidade que ela não existe mais, porque a poluição, a destruição do ambiente, a degradação, ela é tremenda, que é só possível suportar essa vida urbana com essa camada de realidade virtual, né? Essa camada eu acho interessante porque, da forma que você descreve, ela parece um sentido a mais para a pessoa, né? Como não tem um aparelho, como a pessoa vai diferenciar do cheiro, do gosto, da própria visão, né? E, e dos outros sentidos do que está vindo da GlobalNet? Como ela diferenciará isso perfeitamente? Afinal de contas, ele adquire essas informações sensoriais dentro do cérebro. Então, quando ele toca um holograma, ele está tocando holograma porque a experiência de tocar ela é uma experiência do sistema nervoso. E como seu cérebro está recebendo essas mensagens, é de fato a sensação de um toque que você tem. Sim, exatamente. Que é muito, muito legal, porque traz também mais um elemento dessas histórias, que é o transhumanismo, né? Que é a tecnologia transformando a existência humana, mudando o próprio significado do que é ser humano. E nesse caso do Interface Zero, a gente tem aí bem no centro do cenário, né? Como um sentido a mais, que é esse sentido, entre aspas, virtual, ele, ele dá tanta criatividade pra gente falar sobre esse cenário de cyberpunk, né? Massa. Vamos falar então rapidamente sobre esses estilos que ele comenta, que são possibilidades que ele dão pra gente jogar, né? Porque apesar de ter do jogo ser de fato um cenário cyberpunk, ele dá pequenas variações sobre como você poderia explorar outras formas de jogar o sistema, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em, ah, Estamos aqui, ó. Campanhas, temas de campanha. Então, olha só, a gente pode falar rapidamente sobre elas. Você pode também dar um toque em alguma que você acha legal. Nós temos os Biohunters. Como a gente está vivendo num mundo onde as megacorporações são extremamente poderosas, e aí eu gostaria de chamar a atenção para quem imagina o que seria uma megacorporação, tá? Imagina, por exemplo, que a Microsoft, a Apple, ah, o Macintosh e o Google sejam agora uma única empresa. Imagina o tamanho de poder que isso não tem, né? Então essas empresas, essas megacorporações, elas têm tanto poder que elas passam por cima de leis de países. Elas são mais poderosas do que governos. Então, os governos são muitas vezes submetidos, mesmo que de forma velada, a essas corporações. Então, são estruturas de níveis de organização e poder absurdos, né? E aí a gente tem inclusive uma mega corporação muito famosa aqui no Brasil, no Interface Zero, que é a Quimera, e que é a maior mega corporação que faz alterações genéticas, né? Que faz a modificação domina a tecnologia do DNA recombinante. E no meio disso tudo, como é de se esperar,
esses ensaios, esses testes laboratoriais criam criaturas e aberrações mutantes, devido a essas alterações absurdas de DNA de outras criaturas. E nesse estilo de jogo Biohunter, você é um caçador dessas criaturas mutantes criadas por essas empresas. E aí você ou é contratado para ir atrás de uma, ou existe outras motivações na qual isso acontece. Ah, sim, mas aí sobre os Biohunters e essa empresa Quimera no Brasil, é importante lembrar que ela só foi fundada por causa do Blanka, né? O Blanka do Street Fighter, ele Perfeito. é o primeiro aí resultado do trabalho da Quimera e Pô, sem o Quimera, Blanka a gente não teria isso, né? Salvou o Quimera país, o pilantra desde os Blanka. anos 80, colocando suas garras, seus tentáculos aí, né? E a gente tem o cyberpunk tradicional, que é essa ideia que a gente tem sobre um futuro distópico, na qual grande parte da população vive numa extrema pobreza ou numa qualidade de vida, e vou além, né, sobre paradigmas morais e de decadência moral também, né? E onde existe uma tecnologia absurda e de ponta na qual não é dos jogadores, não é de redes mortais, existe uma nata da sociedade, existe gente poderosa por trás disso, né? E você está combatendo também essas pessoas e essas corporações. Sim, e essa é a mais clássica, né, que a gente diria. Sim, eu acho que eu considero ela mais clássica, Daniel, justamente por a gente encontrar um vínculo muito profundo com essa concretude nossa. Essa ideia de nós pobres e fudidos na sociedade, observando uma tecnologia absurda e que está sempre inacessível a gente, ou então algo muito absurdo. Um dia desse eu vi uma coisa muito fantástica, que foi uma menina, se eu não me engano, de 16 anos, na Dinamarca, onde ela criou um cobertor que ele aquecia os moradores de rua utilizando a energia solar por uma bateria que absorvia. E eu fiquei olhando assim, que interessante, né? Criar toda uma tecnologia para aquecer um morador de rua. Será que não era mais prático evitar que existisse morador de rua do que criar uma tecnologia para isso, né? E aí eu fiquei muito, muito, muito doido assim. Fala pra gente aí, Daniel, proteger e servir. Página 25. Sim, proteger e servir é uma campanha, uma ideia de campanha interessante. E aí fica uma curiosidade para as pessoas que essa campanha ela foi retirada por parte do desenvolvimento desse livro porque estavam acontecendo eventos políticos aí de abuso de força policial, né? Caramba. Nos Estados Unidos, e o autor é dos Estados Unidos, né? E aí esse autor ele retirou por um tempo essa campanha, essa ideia de campanha de proteger e servir do livro, e ela acabou voltando depois. E essa ideia aqui, ela vira, na minha opinião, ela é interessante porque ela vira o conceito de cyberpunk pelo avesso, né? A sua descrição da campanha de cyberpunk foi muito boa e ela enfatiza essa revolta e a ação de revolucionários que os jogadores têm nesse tipo de campanha, né? Mas a proteger e servir, você trabalha com um funcionário aí, um policial de vários níveis, né? Então você não está com os revolucionários que estão tentando mudar o status quo, né? Você está como uma peça da máquina mantendo o status quo. Do jeito que tem uma campanha, né? Aqui, ela não está escrita dessa forma, mas eu acho que a beleza de se trabalhar, né, com os personagens sendo uma força policial é a moralidade no cyberpunk, na minha opinião, embora não esteja explorado diretamente aqui, que poxa, o trabalho deles é necessário. Talvez seja o finalzinho ali o que tá mantendo um pouco de humanidade nas ruas se esse policial for um policial honesto, né? Porque imagina o nível de corrupção que não deve ter aí, né? E com essas corporações tendo motivos completamente individualistas, né? Não para manter uma população, organizar uma população, mas seguir os próprios motivos de crescimento
desses monstros gigantescos que são as corporações, né? Tem uma outra coisa que eu acho interessante dessa ideia de proteger e servir, que é ser um agente da lei, né? Ela liga diretamente a uma ficção que eu amo, que é o Ghost in the Shell, né? Porque Perfeito, Ghost in the eles Shell. são agentes públicos ali, né? E é muito difícil trabalhar junto com a lei e tentar manter as pessoas seguras quando o caos está tomado ao seu redor, né? Boa. Esse ponto que você colocou me chamou muita atenção, porque eu não tinha pensado em um tema moral dentro desse estilo de campanha. E agora, eu sou um policial que eu preciso proteger e eu preciso manter a ordem, porém, essa ordem estabelecida ela é nociva para a maioria das pessoas. Então, como que eu permaneço nisso? Eu me corrompo para o sistema totalmente? Na verdade, eu vou sabotar o meu grupo, minha corporação? Como que é esse conflito moral que fica dentro de mim, sabe? Será que, na verdade, as pessoas são os verdadeiros inimigos? Será que a minha corporação de fato é o verdadeiro inimigo? Ou na verdade existe alguma coisa ainda maior que comanda isso, né? São ideias muito boas de aventura. Não havia pensado por esse aspecto. Então, é por isso que eu amo tanto esse tipo de cenário, porque eu acho que ele abre muitas portas para esses tipos de perguntas, né? E aí, eu acho que uma série de TV recente aí, que é o Alien Terra, né? O Alien Earth, e Perfeito. ele traz vários desses elementos que a gente está falando, né? E aliás, é um ótimo exemplo do poder das corporações, que naquele seriado ele mostra que basicamente o território foi dividido entre corporações, né? Então É verdade. não estamos falando de países mais, não estamos falando de território dessa corporação, território daquela corporação. As cidades pertencem a corporações, de fato. É isso mesmo. Caramba, que louco, né, cara? Exatamente. E aí você imagina, né, ligando isso ao proteger e servir, que o interesse da corporação é fazer a cidade gerar mais renda e recursos para aquela própria corporação. Então a corporação ela mantém o indivíduo porque o indivíduo é um pedacinho daquela máquina gigante. É outra engrenagem necessária para aquilo, não é mesmo? Por falar em Alien Earth, já rapidão, eu acho que Alien Earth também caberia muito bem na ideia de biohunters do cenário, né? Não mesmo que não sejam indivíduos criados no laboratório, mas sei lá, estudos de células alienígenas que vieram de outro planeta e esses galera tá mexendo com isso e aí acontece que dentro de uma mega laboratório dá errado e você tem que ir lá resolver essa parada. Sim, sim, sim. Biohunters ele é legal, ele é bastante flexível, né? Ele traz bastante ação, né? Porque aí você acaba sendo caçadores de recompensas, né? Eu acho que ele facilita muito as histórias a aparecerem, mas na minha opinião ele não é meu favorito porque ele não põe na ênfase os elementos mais interessantes do cenário, na minha opinião. Não sei como você vê isso. Eu creio que ele dessas formas de alternativas de cenário, de campanhas, ele com certeza é o mais apelativo para ação, para o combate. Os elementos cyberpunk eles podem aparecer de uma forma mais marginal dentro das histórias, mais subjetivas, né? Como um canto, como alguém que está falando que alguma história de um irmão que teve que vender parte teve que vender um rim para conseguir pagar sei lá, uma análise genética, né? Mas sempre de uma forma mais como um pano de fundo disso, né? Com certeza o Biohunter vai deixar esses elementos mais grosseiros do Cyberpunk mais de canto, mais marginais mesmo, né? Vamos passar para a próxima, Daniel, para a gente dar uma desenvolvida nisso, vamos lá? Ah, regras de ambientação. Vamos falar agora da coisa do cerne maior do sistema, né? Sobre as regras de ambientação, né? Que relembrando, as regras de ambientação são aquelas regras que a gente
o Savage traz pra gente para poder temperar determinados cenários e colocar elementos e tornar o jogo diferente de acordo com os cenários. Tem alguma regra de ambientação que você acha que ficaria muito interessante dentro de um cenário cyberpunk do Interface Zero propriamente dito? Eu acho que as lesões severas é uma ótima regra de ambientação para Cyberpunk. Porque ela aumenta aí, vamos dizer, o lado mais brutal do sistema. Ela dá uma ênfase maior na fragilidade do corpo. E ela também ajude os personagens a ter aquela motivação para ter implantes, né? Qual que é a função do implante? Talvez o implante te ajude a ter menos lesões e tudo mais. Ou você vai procurar um implante porque você perdeu um braço. Não tem pra onde correr, né? A lesão severa, ela te dá talvez até uma oportunidade para mover essa narrativa de o seu corpo se deteriorando e você substituindo ele por outras partes. Perfeito. Eu me amarro também em lesões severas no cenário do Interface Zero. Inclusive, ela faz parte de uma das minhas regras de ambientação da minha aventura que estou narrando. Eu acho que tem tudo a ver. Uma regra de ambientação que eu acho muito massa também, mas só voltando na regra de lesões severas, eu ainda acho que as lesões severas do Savage poderiam ser um pouquinho mais severas. Eu acho que são, mas é uma coisa que nós poderíamos conversar futuramente sobre regras de ambientações alternativas, né? Mas olha só, eu criei uma e eu não sei o que que você acha. Primeira vez que eu estou partilhando isso aqui. É uma regra de ambientação chamada paranoia. Vou te explicar como é que é. Toda vez que o jogador faz uma jogada social, onde a falha crítica tem chance dele ser traído por um NPC, por exemplo, essa jogada, o primeiro dado, seja o dado de perícia, seja o dado selvagem, ele é aberto para todos verem, porém, na possibilidade de cair um, o outro dado ele é oculto. Ele vai jogar atrás do meu escudo. O que eu quero com isso? Eu quero que, caso saia olhos de cobra, o jogador não saiba desse olho de cobra. Ah, entendi. Entende? E aí eu jogo o dado e falo, beleza, ele falou pra vocês para que vocês possam ir perto da ponte e conversar com um cara de jaqueta lá, na verdade com uma falha crítica. O cara de jaqueta já é uma parada arquitetada pra eles receberem bala de cima de um prédio, mas ele tomou olhos de cobra numa jogada. Entendi. E aí também tem o jogador não sabe se ele falhou, se ele passou ou se ele tirou um crítico, né? Porque tudo que ele sabe é que metade dos dados dele, que é o primeiro que ele rolou ali, ele foi um. É uma regra. É interessante. É interessante. Por quê? Porque seria muito. Não que eu esteja duvidando da capacidade interpretativa dos meus jogadores, mas eu acho que é pedir demais pro jogador também ele tirar uma falha crítica e falar assim: não, o cara falou pra tu ir lá na ponte pra te entregar a informação e tá tudo certo. Por favor, né? Você não vai levar isso de boa assim, né? Então, essa é uma regra que eu estou utilizando também. Uma regra de ambientação que eu acho interessante também, mas eu ainda não sei se eu aplicaria no cenário, estava um tempo pensando, é a regra de pontos de poder, sem pontos de poder. O livro atual, o Interface Zero 3, que é o mais recente, ele tira essa regra, né? No caso que a gente vai falar futuramente sobre os X, que são o antecedente arcano de psionismo, no Interface Zero 2 existia a regra sem pontos de poder, porém no 3 ele tirou completamente disso. E tirou muitas outras coisas que temperavam esse antecedente arcano, sabe? Mas eu acho que eu colocaria com um antecedente arcano também já mexidinho um pouquinho, que depois eu vou disponibilizar e a gente pode falar sobre ele futuramente. Tem mais alguma regra de ambientação que você acha que seria interessante? Olha, aqui você falou são ótimas regras de ambientação, né? Tem combate criativo, que eu acho que é interessante, né? Combate criativo é uma ótima, geralmente como tem cenas de ação e algumas coisas assim. Eu sempre penso e acabo sempre usando o limite de ferimentos, porque meio que Eu acho que deveria ser agora ao meu ver, deveria ser uma regra permanente do Savage, sabe? muita gente diz isso e eu concordo, viu? Tem uma regra de ambientação que tá num
outro cenário, né? E ela também, eu acho que tem no compêndio de ficção científica, talvez. Não, não tem, não tem. Não é no compêndio de ficção científica. É chamado Mega Dano. Você conhece essa regra? Sim, o Mega Dano ele é do compêndio de superpoderes, não é isso? É aquele que arremessa o jogador quando ele recebe uma Exatamente. quantidade X de dano. Perfeito. Isso, essa é uma É massa. ótima regra também, porque os combates em Cyberpunk, eles são urbanos, né? Então você tá sempre a X metros de alguma coisa feita de concreto. É, a ideia de arremessar um cara num container e esse container amassar é muito apetitoso, né, pra imaginação, cara. É muito massa. Sim, exatamente. Aí você junta isso com a presença de implantes que aumentam a força dos personagens, né? A presença em vários tipos de histórias cyberpunks de robôs, ciborgues e coisas assim, né? E você pode ter bastante opção para esse tipo de história, né? É, eu queria. Agora, existe uma última regra de ambientação, e aí eu te falo que eu não sei. Eu coloquei ela na minha história, mas eu te confesso que eu não sei se ela é muito apelona, somando todas essas outras regras, que é escolhas difíceis. Os personagens têm três bends, meu velho, e é isso, sabe? E cada vez que eles utilizam Bane, esse Bane vem pra mim. Então toda vez que o jogador rerola uma parada, ele sabe que ele vai ser punido por isso de uma forma ou de outra ao longo dessa sessão, sabe? E aí, tu acha que ficava muito apelão, essa muito cruel pro jogador? Olha, aqui vamos ser polêmicos, eu acho, eu e você. Porque essa é a regra de ambientação que eu menos gosto. Entendi. Eu não gosto de escolhas difíceis porque eu sinto nos meus jogos, quando eu estou jogando ou quando eu estou narrando, então quando eu estou narrando também, que quando os benes estão ficando mais raros, assim, os personagens, os jogadores, né, têm menos benes, eles fazem menos coisas criativas, eles fazem menos loucuras. E eu gosto quando os jogadores estão tentando coisas doidas. Então, por exemplo, quando os jogadores têm mais Bane na mão, ali no comecinho da sessão e tal, eu vejo com mais frequência um jogador falando assim: ah, vamos dizer aqui, estão em Cyberpunk, né? A gente precisa fugir, tem esse carro aqui, alguém sabe reparos? Ninguém sabe reparos. Aí fala, ah, vamos tentar. E eles tentam com um D4, tentam sem perícia mesmo. Se esses jogadores tiverem ali lá embaixo, com pouco Bene, eles não tentariam. Entendo. Mas a ideia, eu acho que a ideia principal do escolhas difíceis não é que tenha menos fluxo de Bane, porque os jogadores continuam ganhando Banes com interpretação de suas complicações. Eu acho que isso, acho que a regra não fecha nesse caso. Eu acho que o que mais preocupa o jogador é saber que quando ele usar esse Bane vai pro narrador. Eu acho que isso é o tchan da parada. Inclusive, acho que é possível criar até um meio termo disso escolhas difíceis, onde você ainda continua ganhando bens com Coringa, por exemplo, por que não? Apesar da regra dizer que não tem, né? Mas essa do narrador conseguir os bens aí que faz o jogador pensar duas vezes, né? Se ele vai utilizar ou não. Ah, mas como tudo no RPG, cara, é a cultura da mesa. Perfeito, E a cultura da mesa não assim de uma forma assim estabelecida. Mas aqui é a cultura daquele momento, né? Um jogo vai ser de uma forma, outro jogo vai ser de outra forma. Então, um narrador vai usar essa regra de ambientação do jeito que você está falando. Um outro narrador vai usar ela porque acha que Savage Worlds tem muita rerolagem, entendi. né? Aham. Então, cada pessoa usa de uma forma diferente. E Savage Worlds, essa história de Benny, ela é ótima. Eu adoro os Bennys. Mas é o que mais varia de mesa para mesa, na minha opinião. Entendo. Você vai jogar com alguém, você joga 3 sessões, você nunca recebe um Benny. Você vai jogar com uma outra pessoa, você recebe 3 Bennys por sessão. É verdade. Perfeito. Hoje, Rômulo, você trouxe pra gente o Interface Zero. A gente claramente também falou de uma outras coisas.
E nessa introdução eu acho que foi bastante legal para você, jogador, narrador aí, que ainda não teve a oportunidade de ler o livro, né? Ou não teve a oportunidade de jogar ainda, porque como a gente falou, Cyberpunk não é aí o cenário mais frequente nas mesas de RPG, então talvez você não teve a oportunidade de jogar, mas é aí um dos cenários preferidos meu e do Rômulo. Isso aí. Eu acho, eu acho que esse episódio serviu pra gente uma boa introdução e vou pedir de ajuda pro Rômulo me lembrar aqui, serviu pra gente mostrar quais são os elementos mais importantes nessas histórias, né, Rômulo? É isso mesmo, é como a ideia desse nosso grande episódio é passar rapidamente sobre alguns tópicos do próprio livro do jogador, lembrando que o Interface Zero, o 3, tem livro do jogador e livro do narrador, enquanto o Interface Zero 2, que é da versão anterior do Savage, ele tem apenas livro do jogador, até onde eu me lembro disso, tá? Então a gente vai passar rapidamente sobre esses tópicos para que o jogador, mesmo que ele não tenha o livro em mãos, ele, por essas ideias nossas, isso pode incentivá-lo a pegar, né? Inclusive, é importante, acho que seria legal falar isso, Daniel. Quem até agora já achou interessante e gostaria de dar uma oportunidade, o Interface Zero 2, ele está em português pela Pensamento Coletivo e é um livraço, cara. Perfeito, um livro muito bonito, cheio de ilustrações, bastante completa. A gente vai falar no futuro sobre as diferenças entre os dois livros. E o Interface Zero 3 só está disponível em inglês mesmo. Sim, e ele é um livraço em todos os sentidos, viu? Porque ele é grande também. É um livro bastante longo. Um dos maiores que eu já interagi em Savage Worlds, porque os cenários de Savage Worlds eles tendem a ser um pouquinho mais enxutos. O Interface Zero ele estende bastante, né? Ele enriquece bastante o cenário e tem bastante regra, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então, a gente ainda vai falar de muitos elementos de Interface Zero, né, Romo? Precisamos falar das raças, precisamos falar de detalhamento do hackear nesse sistema que é singular, não é verdade? Perfeito. A gente vai falar também sobre aprimoramentos entre as diferenças entre o do Interface Zero e o Interface Zero 3 e o 2. Vamos falar também de algumas características específicas que tem do sistema, créditos de ruas e antecedente arcano. Vamos falar também sobre regras de tensão, que são os danos causados pelo excesso, né, de aprimoramentos. Vamos falar de como o Interface Zero 2, mesmo não datado, pode ser muito interessante para se complementar o Interface Zero 3, né? E é isso aí. Ótimo, ótimo. Tem bastante assunto para se falar nesse cenário, nesse tema. Mas por hoje é isso que a gente tem para trazer, né? E a gente, como sempre, agradece aí a sua paciência, a sua audiência, você que chegou agora no fim desse episódio. E espere por mais episódios do Interface Zero. É isso aí, galera. Até mais, até a próxima e cuidado com as drogas novas que surgem.